Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. A nossa leitura e meditação hoje é do livro do profeta Ezequiel, capítulos 27 e 28. O capítulo 27 é um lamento sobre Tiro que deve ser interpretado como uma alegoria sobre o navio mercante Tiro, suntuosamente armado e com uma habilidosa tripulação, porém tão carregado com mercadoria que em mares bravios afunda até as regiões mais inferiores do oceano. Em seguida, todos os navegantes do Mediterrâneo reúnem-se na praia para lamentar a sua perda. Versos 2 e 3. Tu, pois, ó filho do homem, levanta lamentações sobre Tiro. Dize a Tiro, que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus: ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeita em formosura. Portanto, cada detalhe do navio comercial que representa a cidade de Tiro é expressa como uma elaboração da opinião pessoal de Tiro sobre a sua incomparabilidade. Eu sou perfeita em formosura, de acordo com o verso 3 que lemos. Todavia, não há indicação no capítulo 27 que essa fora a razão de sua queda, como é explicitamente declarado no capítulo 28. Os versos seguintes até o 12 descrevem a grandeza e beleza do seu navio com riqueza de detalhes. A partir do verso 12 até o 23, segue a lista de cidades que comercializavam com Tiro. Essa lista é dada em ordem geográfica, começando com Tarse, a oeste de Rhodes, lado oriental do Mediterrâneo, e chegando até a Síria. Após a imensa lista, é declarado que esses eram todos os seus mercadores, que a enriqueceram e lhe encheram de formosura, versos 24 e 25. Esses eram teus mercadores, em toda sorte de mercadorias, em pano de púrpura e bordados, tapetes de várias cores e cordas trançadas e fortes. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas para as tuas mercadorias e te enriquecesses e ficasse muito famosa no coração dos mares. Porém, toda a sua prosperidade, riqueza e formosura não foram suficientes para impedir o seu naufrágio, a sua queda. Pois tal é o fim dos orgulhosos que confiam na sua própria riqueza, mas não tendo amor, nem compaixão, nem fé, são pobres e cegos e nus. Verso 27. As tuas riquezas, as tuas mercadorias, os teus bens, os teus marinheiros, os teus pilotos, os calafates, os que faziam os teus negócios, todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a multidão do povo que está no meio de ti, se afundarão no coração dos mares no dia da tua ruína. Subitamente a nação sucumbiu. Seus conselheiros a levaram às águas turbulentas ao causarem intrigas com a Babilônia. Agora todas as nações que viviam do comércio luxuoso de Tiro choravam a perda daquela fonte de renda e de luxo. Versos 32 e 33. Levantarão lamentações sobre ti no seu pranto, lamentarão sobre ti dizendo, quem foi como Tiro, como aqui está reduzida ao silêncio no meio do mar? Quando as tuas mercadorias eram exportadas pelos mares, fartaste a muitos povos com a multidão da tua riqueza e do teu negócio, e enriquecesses os reis da terra. Sem dúvida o que aconteceu com Tiro exemplifica bem a palavra lá de Provérbios 16, 18, que diz, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. O capítulo 28 abandona a alegoria do capítulo 27 e passa a falar da queda do príncipe de Tiro chamado Itobaal II, que é vigorosamente atacado por causa das suas reivindicações de deidade. Isso não significa necessariamente que Tiro acreditasse no reinado divino, pois a crítica não é tanto pessoal, mas é um sério ataque ao Estado. Tiro considerava-se toda poderosa, sobre-humana e virtualmente eterna. Era possuidora de bens e sabedoria acima das outras cidades, e isso nos leva à incrível arrogância pela qual Tiro foi notória, como já vimos. Versos 1 e 2. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. A arrogância desse príncipe levou à reivindicação de eu sou Deus. Nos parece que sua reivindicação de sabedoria, que não lhe era negada, dos versos 3 ao 5, vemos isso, levou seu coração de modo estúpido a se exaltar. Diante disso, um oráculo de condenação vem sobre ele, versos 6 e 7. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Assim terá o seu fim encontrando, na verdade, a morte nas mãos dos estrangeiros, de maneira totalmente impossível para manter a sua imagem de grandeza, visto que era apenas um homem
e não Deus. Os versos 11 e 19 trazem uma outra lamentação contra o rei de Tiro. E esses versos, eles abundam em alusões a Gênesis do capítulo 2 e 3 e a história do paraíso, na verdade. A ligação é sem dúvida o pecado do orgulho, do qual tanto Adão como Tiro são culpados, mas não é clara a figura que Ezequiel tinha em mente. O Éden é tanto o jardim de Deus, conforme o verso 13, quanto o Monte Santo de Deus, conforme os versos 14 e 16, um conceito não encontrado, na verdade, no próprio livro de Gênesis. Versos 13 e 14. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, o safiro, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que fostes criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Esse texto descreve muito bem as características da origem e natureza de Satanás. O verso 14 nos dá margem para crermos se tratar de Lúcifer, um anjo poderoso que viveu no céu. O verso 16, que diz assim: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Descreve na primeira metade a soberba de Tiro, esse versículo. Já na segunda metade, a glória do querubim ungido, antes de sua queda, que vivia na presença de Deus. Todavia ele permitiu que a soberba invadisse o seu coração. Na sua arrogância, ele acreditou que poderia ser Deus. Por isso precisamos vigiar, para que a soberba não invada o nosso coração. Se ela foi capaz de tomar o coração de um anjo poderoso que vivia diante da glória de Deus, quanto mais eu e você, simples homens mortais. Seu castigo, todos nós conhecemos, o lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, versículo de número 10. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Os versos finais tratam de uma profecia contra Sidom. É um breve oráculo dirigido a Sidom. Versos 21 e 22. Filho do homem, volve o rosto contra Sidom, profetiza contra ela e diz: assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti. Saberão que eu sou o Senhor quando nela executar juízos e nela me santificar. Nesse texto não há nenhuma indicação da falta de Sidom. O que sabemos é que ela era uma cidade gêmea de Tiro, sendo assim uma súdita. Mas nos parece que Sidom era uma ameaça para Israel não por causa das forças bélicas, mas por causa do forte paganismo que sempre seduziu a Israel. Versículo 24. Para a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem abrolho que cause dor, entre todos os vizinhos que a tratam com desprezo, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Os dois versículos finais, o 25 e 26, refletem os dias pós-exílicos. Ezequiel prediz a reunião dos exilados dispersos e sua habitação em segurança, de novo na sua própria terra. Verso 25. Assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles perante as nações, e então habitarão na terra que dei a meu servo, a Jacó. Que grandes lições nos trazem esses textos. Que possa haver em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus, pois sendo ele Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Ao invés de explorar sua posição, escolheu o caminho da humilhação, que o levou à morte e morte de cruz. Que possamos, portanto, fazer essa declaração do grande rei Davi em um dos mais lindos salmos. Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Espero Israel no Senhor desde agora e para sempre. Que Jesus vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 29 e 30 do livro do profeta Ezequiel.